Olá, seja bem-vindo ao Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre um dos principais sistemas de gestão visual aplicado nas empresas, que é o Kanban. E o que nós vamos abordar na aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos aprender o conceito, a importância e entender um pouco da história do Kanban. Entendida essa primeira parte, nós vamos ver os diferentes tipos e aplicação dessa metodologia e como que funciona ela na prática. Entendido o seu funcionamento, nós vamos saber quais os benefícios nós podemos obter a partir da utilização do Kanban. Mas ao final da aula, nós vamos ter alguns estudos de caso, ou seja, nós vamos mostrar exemplos de grandes empresas que utilizam o Kanban e quais foram os seus resultados e onde ela aplicou com qual objetivo. Ao final da aula, vamos responder algumas questões voltadas para o objeto de estudo do Kanban. Lembrando que todo o conteúdo que vai ser aqui apresentado está no nosso artigo e o link está aqui na descrição desse vídeo. Lembrando também que o material que nós vamos utilizar aqui nessa apresentação durante a aula, ele também está disponível para PDF. Se você não conhece o Saque Logística, a plataforma digital de aprendizado de supply chain, te convido a conhecer o nosso site, nossas redes sociais, nosso canal aqui no YouTube, para que você possa aprimorar os seus estudos e a sua prática profissional. E é claro, não deixe de conhecer os nossos cursos da plataforma do Hotmart. Beleza? Então vamos dar início à nossa aula. O que é o Kanban? O Kanban é um sistema visual de gestão de trabalho que visa controlar e otimizar o fluxo do trabalho. O método utiliza cartões ou post-its e colunas em um quadro para representar as diferentes etapas do processo de trabalho. As equipes representam cada tarefa por um cartão e movem-no entre as colunas à medida que ele progride no fluxo do trabalho. Então, quando a gente fala em Kanban, a gente vai ver na história que o Kanban tem origem japonesa e o seu significado quer dizer cartão ou sinalização. E como que na prática funciona essa metodologia de gestão visual do trabalho? Basicamente, o Kanban ele é um quadro onde ele vai ser seccionado em colunas, onde essas colunas representam as etapas de um processo, do fluxo do trabalho. Imaginando que aqui é o início e aqui é o fim. E dessa forma, ele deve percorrer esse fluxo, que são as etapas sequenciais desse processo, até que ele seja concluído. Então, vamos imaginar que aqui a gente tem uma determinada tarefa, que é representada por um cartão. Esse cartão vai conter o que deve ser feito, qual que é o resultado esperado, quem são as pessoas responsáveis por aquela atividade, o prazo, isso para cada etapa. E à medida que as etapas vão sendo concluídas, esse cartão vai pulando entre as colunas até que ele chegue no estágio final, que vai mostrar que a atividade foi concluída. E no Kanban, aqui, todas essas tarefas, quando somadas, unificadas, representam um determinado projeto, um determinado processo. E dessa forma, com esse quadro visual, é possível identificar como está o fluxo do trabalho, ou seja, se o trabalho ele está no seu estágio inicial, se ele está ali com metade do seu andamento já concluído, se ele está em fase final, quais são as etapas que estão necessitando finalizar, ou quais já finalizaram, quais as equipes que, vamos dizer assim, concluíram suas atividades, como que foi feito. Então, essa gestão visual permite a empresa entender como que está o fluxo e o andamento do seu processo. Então, a gente entendendo quão simples é a ferramenta e ela então é muito utilizada dentro das empresas, qual que é a real importância da utilização desse sistema de gestão? Então, o Kanban, ele permite visualizar
o trabalho. Ou seja, é uma ferramenta de gestão visual. Ou seja, nós, quando nos deparamos com o quadro do Kanban, automaticamente já percebemos se esse processo, se esse projeto, ele está na sua fase inicial, se ele já está finalizando. Nós conseguimos interpretar esse quadro de maneira fácil e visualizar o trabalho, identificar quais atividades já foram concluídas, quais não foram concluídas. Então, a gente permite entender qual é o posicionamento daquela atividade, daquele processo. Ele permite o controle do fluxo. Por que o controle? Porque ali a gente está visualizando o que foi feito, o que não foi feito. Dessa forma, a gente pode entender por que não foi feito. Já deveria ter sido feito? Quem é o responsável? Qual que é o prazo? O que está faltando? Precisa de algum tipo de recurso? Precisa de algum tipo de apoio? Então, através da visualização dos cartões e suas posições, é possível controlar melhor o fluxo dessa realização dessas atividades. Priorização. Isso aqui é muito importante. As empresas trabalham sempre com os recursos devidamente dimensionados para o seu processo. Ou seja, muitas das vezes é necessário priorizar a alocação de recursos ou mesmo esforços para concluir uma atividade específica. Então, através dessa visualização do trabalho, nós conseguimos priorizar melhor as atividades. Ou seja, se alguma atividade está gerando algum gargalo, ela está com algum problema, eu vou conseguir identificar isso através do quadro do Kanban e eu vou colocar recurso, eu vou direcionar os esforços na conclusão daquela atividade. Então, isso é extremamente necessário, porque os recursos eles não são dimensionados para priorizar todas as atividades ao mesmo tempo. Esse é o papel da gestão, da liderança. Ela deve ter esse senso, esse conhecimento, esse entendimento acerca do processo para que ela possa priorizar. E o Kanban auxilia nesse processo, pois ele vai mostrar quais atividades ainda não foram concluídas e ele vai possibilitar a gestão entender quais são os motivos e o que deve ser feito para concluir essa atividade. Flexibilidade. Nós falamos, é uma ferramenta tão fácil de aplicar, tão fácil de interpretar, que ela também é muito flexível, ou seja, a sua utilização é tão simples, como a gente vai ver mais à frente na sua aula, que ela é muito flexível, ou seja, caso a gente precisa, vamos dizer assim, mudar a rota de um processo e de um projeto, facilmente a gente consegue alterar, seja a coluna, seja as atividades, acrescentar, retirar, modificar prioridades, definir novos prazos, definir novas ações. Então, é uma ferramenta muito fácil. Ela só precisa que seja atualizada à medida que essas informações vão sendo, vamos dizer assim, definidas. Redução de desperdícios. A partir do momento que a gente controla o fluxo e prioriza, a gente entende qual é o fluxo do trabalho. E ali nós conseguimos entender se esse fluxo está vamos dizer assim, dentro do planejado, dentro do que consideramos ideal ou não. Então nós conseguimos dar um foco maior nas atividades, de modo que a gente vai conseguir reduzir os desperdícios daquela atividade e, naturalmente, redução de desperdício significa redução de custos. Ou seja, nós vamos priorizar somente as atividades necessárias para a conclusão de um projeto ou de um processo. E também é aliado, como a gente vai ver, trata-se de uma metodologia do Just-in-Time e do Lean Manufacturing, melhoria contínua. Recurso é escasso, devidamente dimensionados para aquele projeto. Priorizando atividades, reduzindo o desperdício, naturalmente a cultura das pessoas, dos profissionais, é de melhoria contínua, ou seja, na situação que eu me encontro agora, com os recursos que eu tenho, como que eu posso melhorar os resultados que eu estou entregando? Então, isso mexe com a cultura dos funcionários, dos empregados que estão ali diretamente envolvidos com essa metodologia, onde eles buscam alternativas e soluções para resolver os problemas e entregar um resultado cada vez melhor em um prazo cada vez menor. Então, essa é a importância dessa metodologia. É uma metodologia muito simples, muito prática, muito usual, mas que ela tem, vamos dizer assim, diversos benefícios
dentro da sua aplicação, que de forma bem simples e fácil a gente consegue obter resultados satisfatórios. E quando que surgiu o Kanban? O Kanban surgiu no início da década de 1940, na fábrica da Toyota, no Japão. Taishi Ono, que é o engenheiro responsável pela montadora, naquela época ele foi o responsável pelo sistema Toyota de produção, que hoje conhecemos como Just-in-Time, e foi o início, o princípio do Lean Manufacturing, que é a redução dos desperdícios, é a produção, manufatura enxuta. Originalmente, o sistema faz parte do sistema Toyota de produção, com o objetivo de melhorar a eficiência e o controle de estoque. Então, naquela época, vale a pena a gente relembrar que nós estamos falando num período de pós-Segunda Guerra Mundial. O Japão se encontrava numa situação de pouca mão de obra, recursos materiais escassos e o seu recurso financeiro praticamente inexistente. E ele precisava se reerguer diante daquele cenário que não era adequado. Então, o Japão teve que se reinventar através da gestão, através da sua inteligência, através de métodos para que ele pudesse alcançar resultados satisfatórios, visto que o seu recurso de mão de obra, de material e financeiro era extremamente escasso. Então, o Kanban auxiliou aí dentro do sistema Toyota de produção, que hoje conhecemos como Just-in-Time, no processo de controle da produção, onde ele identificava as etapas do processo de produção dos veículos, e na questão do estoque. Isso porque a metodologia Just-in-Time, ela parte do princípio que ela só vai produzir aquilo que tem demanda e entregar na quantidade, na especificação e na hora certa. Então, o controle de estoque era extremamente eficiente, de modo que a gente ia utilizar os materiais somente quando necessários. Aqui é até um registro, isso aí retirado lá do site da Toyota, da utilização do Kanban dentro das fábricas da Toyota, onde ali era identificado as atividades que precisavam ser realizadas e quais os recursos, de modo para a gente, naquele caso, reduzir os desperdícios e otimizar a produção da empresa. E entendido o que é o Kanban, a sua importância na aplicação dentro das empresas e a sua história, vamos entender os seus diferentes tipos, suas diferentes classificações. A ferramenta, essa metodologia, ela se tornou tão famosa e com resultados tão satisfatórios que ela foi, vamos dizer assim, foi surgindo variáveis da sua utilização original para que ela possa ser aplicada em diferentes contextos. Isso também demonstra a importância da ferramenta naquela questão da flexibilidade, ou seja, ela pode ser utilizada em diferentes cenários, em diferentes circunstâncias. A primeira e mais comum é o Kanban da produção. O que é o Kanban da produção? Ele é utilizado em sistema de produção para controlar o fluxo de itens físicos através do processo de fabricação. Basicamente, um processo de produção funciona com uma entrada, que são matérias-primas, mão de obra, itens consumíveis, equipamentos, máquinas, tem um processo de transformação e ao final nós temos um produto acabado. Então esse fluxo começa lá na matéria-prima, parte pelo processo de transformação e chega até o produto acabado. Esse processo de produção ele é sequenciado, ou seja, ele tem um início, meio e fim. E o Kanban acompanha todas essas etapas até que se chegue no produto final. Da mesma forma, nós temos o Kanban de movimento. Aqui nós estamos mais voltados para logística de transporte. Como que funciona essa questão do Kanban de movimento? Nós vamos ter produtos acabados, nós vamos ter clientes. E ali nós temos uma distância separando esses dois. E aí nós vamos entender qual que é a demanda do meu cliente, qual que é o meu estoque de produto acabado. Então eu preciso percorrer essa sequência de etapas para que o cliente tenha acesso a esse produto. Então o Kanban de movimento controla o transporte de materiais e produtos entre diferentes locais ou áreas dentro de uma organização. Então aqui nós estamos falando em logística interna
e externa do processo. Então, controla esse transporte dos produtos. Tem também o Kanban de reabastecimento, utilizado em sistema de estoque, para sinalizar quando os itens precisam ser reabastecidos em um determinado ponto de processo. Aqui, o Kanban, ele surgiu dentro da metodologia do Just in Time, que é o JIT. Então, quando a gente fala em JIT, naturalmente a gente pensa em estoque zero, mas não necessariamente funciona dessa maneira. Nós temos também o conceito de estoque de segurança, que ele visa contornar problemas de abastecimento por parte dos fornecedores, bem como um aumento da demanda por parte dos clientes. Então, quando a gente controla o estoque, um estoque inteligente, não um estoque em excesso, a gente sabe que quando esse estoque de segurança ele é finalizado, naturalmente eu tenho que sinalizar para a produção que eu preciso reabastecer esses itens, de modo que, caso venha a ter um problema no abastecimento por parte do fornecedor ou um aumento repentino da demanda dos clientes, eu vou conseguir atender a essas duas necessidades. Temos também o Kanban de sinalização, aplicado em processos de serviços ou desenvolvimento de software, onde os cartões servem como sinalização visual para representar o trabalho em andamento e controlar o fluxo de trabalho. Esse Kanban de sinalização, particularmente, eu já vi ele aplicado dentro da indústria em questões voltadas à segurança do trabalho, onde em um momento ali que é discutido questões de segurança junto da equipe, os funcionários eles respondem um formulário indicando se eles estão aptos ou não para o trabalho. E aí nós temos uma sinalização. Em geral, o verde indica que o funcionário está bem, está apto mentalmente, fisicamente para suas atividades. O amarelo indica que ele tem algum problema, mas que ele ainda consegue executar as suas atividades ou um outro tipo de atividade, e tem o sinal vermelho que indica que o funcionário não está apto para realizar as suas atividades. Quando o funcionário indica esse sinal, que é o Kanban, naturalmente o gestor, o líder ali daquela equipe, ele vai ter esse conhecimento e ele vai poder tomar uma ação efetiva. Ou seja, se o funcionário marcou uma sinalização amarela, indica que ele não está 100% apto. Então o líder pode entender qual é o problema, o que está acontecendo e realocar esse funcionário ou, melhor, controlar e dar um suporte melhor para ele no desempenho de suas atividades. Da mesma forma que, se o funcionário indica para o líder, para o gestor, que ele não está apto, naturalmente esse gestor pode tomar as ações, ou seja, direcionar ele para um hospital, um centro médico, ou definir o que vai ser feito, mas que esse funcionário não venha realizar as suas atividades e gerar um problema ainda maior. Mas então, esse Kanban da sinalização, ele também é muito utilizado aí nessa parte do desenvolvimento de um software. Em geral, o desenvolvimento de software trata de metodologias ágeis, então é algo que é muito rápido. Então, ali, essa questão do visual pode auxiliar as pessoas que estão nessa execução da atividade entender onde que está o problema e como está o andamento do fluxo. E, por fim, temos também o Kanban de manutenção, que é utilizado em sistemas para controlar a reposição de peças e equipamentos. Ou seja, se tratando de uma linha industrial, uma linha de produção, tem muitos equipamentos, ferramentas envolvidas. E é interessante a gente ter esse controle dos sobressalentes, pois caso venha um equipamento a falhar, ter a peça de reposição e que essa manutenção possa ser executada da maneira mais ágil possível. Dentro desse cenário dos tipos e classificações e aplicações do Kanban, nós temos um aí que é o iKanban, que é basicamente a utilização da ferramenta nos meios digitais, ou seja, sair dessa parte visual de um quadro físico propriamente dito para o sistema. Hoje os computadores, os dispositivos tecnológicos estão amplamente utilizados nas indústrias, nas empresas, então o iKanban é como se fosse uma alternativa dentro do meio
digital, para que a pessoa, onde ela esteja, ela possa ter acesso a essa informação dessa metodologia de gestão do Kanban. E como que na prática o Kanban funciona? A gente percebeu que é uma metodologia extremamente simples e muito fácil de ser entendido. Então, aqui nós temos 5 passos que tem que ser percorrido para que a gente chegue no resultado final da metodologia do Kanban. O primeiro deles é definir o quadro. O processo começa com a criação de um quadro Kanban. Este quadro contém colunas que representam diferentes estágios do fluxo do trabalho. O mais comum desse quadro é que ele tenha 3 colunas. A primeira delas com as atividades a fazer, a segunda com as atividades em andamento e, por fim, as atividades que foram concluídas. Basicamente, essas 3 etapas. Aqui nós vamos ter a atividade que não começou, atividade que já começou e atividade que já foi concluída. Mas como a ferramenta ela é muito flexível, as empresas, em seu determinado cenário, determinado processo, pode definir a quantidade de colunas. Pode ser colunas com atividades que ainda estão para fazer, atividades que estão em andamento, atividades que por algum motivo foram paralisadas, atividades onde necessitam um retrabalho, atividades concluídas. Então, cada cenário, cada empresa tem que visualizar a sua necessidade e aí adaptar a ferramenta para o seu cenário, para a sua situação. Assim como o quadro, tem a questão dos cartões. Cada cartão Kanban representa uma tarefa do processo, onde o somatório dos cartões representa a atividade, o processo ou o projeto por completo. Os cartões podem conter informações sobre a tarefa, como descrição, prioridade, responsável, prazo, entre outros. Ou seja, vai descrever o que deve ser feito, quando deve ser feito, qual que é o nível de prioridade, se é uma atividade extremamente crítica, se não é uma atividade tão crítica, quem é o responsável, quando ela deve ser finalizada. Quanto mais informações tiver no cartão Kanban, mais fácil fica essa gestão, pois as pessoas vão ter essa informação de forma visual, fácil, e rapidamente ela vai interpretar o que precisa ser feito, quem, quando, onde e como fazer. Tem também a questão dos limites de WIP. WIP é o acrônimo para Work in Progress, que quer dizer trabalho em andamento. Para evitar a sobrecarga de trabalho em qualquer estágio do processo, é necessário definir limites, ou seja, talvez critérios de atividades por coluna. Isso significa que cada coluna pode conter apenas um número limitado de cartões por vez. É a questão da priorização. Por exemplo, vamos imaginar aqui, aqui nós temos atividade a fazer. E aqui nós temos atividades em andamento. E aqui as concluídas. Nós sabemos que os recursos são escassos. Então, não é, vamos dizer assim, recomendado que para um recurso escasso nós tenhamos muitas atividades em andamento. Tem que ter um número específico, pois aqui eu sei o tamanho da minha equipe e quais os recursos que eu tenho disponível, de modo que eu também vou mover para as atividades em andamento aquelas de maior prioridade, de modo que eu vou concluir sempre as atividades mais críticas em detrimento das atividades menos críticas. Então, quando a gente define aqui, principalmente nessa coluna do andamento, que é onde as atividades estão de fato sendo executadas, naturalmente o meu recurso está devidamente alocado. Da mesma forma, ali eu defino que eu só posso ter 3 atividades em andamentos, que é de acordo com o meu dimensionamento de equipe e recursos, é o que eu consigo entregar um resultado satisfatório. Ali o gestor vai visualizar. Por exemplo, se tiver somente 2 atividades, ele sabe que ele pode colocar uma outra atividade em execução. E se tiver 4, ele sabe que ali vai ter algum tipo de problema. Então, ele pode agir no sentido de corrigir essa questão do fluxo para que tudo entre nos trilhos. Da mesma forma, aqui nas concluídas, se ele identificar que para determinado período
ele não tem o número de atividades concluídas conforme o seu planejamento, ele pode acrescentar recurso, pode direcionar recurso, pode replanejar uma atividade. Então, através dessa visualização do Kanban, as ações corretivas podem ser tomadas por parte da liderança e gestão da empresa. E o movimento de cartão, que é o fluxo, em geral, sempre da esquerda para a direita, partindo de um início para um fim, seria a conclusão das atividades. Então, à medida que o trabalho progride, os cartões se deslocam pelo quadro Kanban, de uma coluna para a próxima. Ou seja, ao iniciar uma determinada atividade, o seu cartão deve sair da coluna a fazer para a coluna em andamento. E da mesma forma, quando ela é concluída, ela sai da coluna em andamento e vai para a coluna de conclusão. E por fim, nós temos a questão do feedback e melhoria contínua. O Kanban é uma ferramenta visual que facilita a identificação de gargalos, atrasos e problemas no processo. Aqui nós, vamos dizer assim, enfatizamos o aspecto negativo do que pode ser visualizado, mas o Kanban também mostra os aspectos positivos, ou seja, as atividades que já foram concluídas, como elas foram concluídas, a sua quantidade, o seu somatório, isso também é levado em consideração. Dessa maneira, isso permite que a equipe adapte e melhore continuamente o sistema, otimizando o fluxo de trabalho e aumentando a eficiência ao longo do tempo. Ou seja, o Kanban é um feedback visual, ou seja, ele mostra para a equipe, para as pessoas, para os trabalhadores, para os gestores, como está o nosso processo, se ele está bom, se ele está regular, se ele está ruim. Então, visualizando os resultados, visualizando o processo como um todo, através da ferramenta, naturalmente os trabalhadores pensam em como melhorar os seus resultados, sejam eles resultados bons, regulares ou ruins. Então, essa ferramenta ela promove a melhoria contínua dos resultados. E aí, nós entendemos o que é o Kanban, seus tipos, importância, a sua história, a sua aplicação e funcionamento, e agora nós vamos entender quais os benefícios nós podemos ter a partir da aplicação do Kanban. O primeiro deles é a visualização do fluxo do trabalho. Como a gente acabou de falar, visualizar o fluxo de trabalho é naturalmente um feedback visual para os profissionais, para as pessoas por fora do processo, indiretamente envolvidas, para a gestão da empresa. Então, quando a gente visualiza o fluxo do trabalho, nós podemos entender se está bom, se está ruim ou se está regular, se está dentro do planejado ou se está fora do planejado. Então, por que isso é um benefício? A partir do momento que a gente tem essa informação de forma fácil, de fácil interpretação e de modo bem usual, vai permitir que os gestores e os próprios trabalhadores entendam o que precisa ser feito para que a gente possa chegar no objetivo final. Então, isso já naturalmente desperta as ações necessárias para resolver os problemas ou dar continuidade num processo e num projeto. Limitação do trabalho em andamento. Quando a gente fala em limitar, pode parecer que a gente está, de certa forma, travando um processo, um fluxo de trabalho, mas não é isso. Quando a gente limita, a gente naturalmente prioriza o que deve ser priorizado dentro das diferentes atividades. Isso porque, quando a atividade ela é crítica, ela é necessária uma priorização, naturalmente entende-se que os recursos que ela demanda é maior em relação a uma atividade que não é tão crítica, que naturalmente parece ser uma atividade mais fácil. Então, se a gente limita o trabalho priorizando as atividades mais críticas, naturalmente os recursos eles são alocados corretamente, de modo que a gente vai obter resultados mais satisfatórios. Tá? Identificação de gargalos e problemas, ou seja, é uma ferramenta visual, então ali, caso o fluxo não esteja dentro do percurso, dentro do prazo adequado, conforme o planejamento pré-estabelecido, nós podemos identificar de forma visual onde que está o meu problema, qual que é a atividade, por que está dando problema, qual é o meu recurso, quem é o responsável.
Então, permite identificar esses problemas para que as ações de correção possam ser tomadas e então esses problemas, esses desafios superados. Flexibilidade e adaptação. Se as coisas não precisam de uma modificação, se eu preciso alterar o curso do que foi planejado, se o processo ele precisa ter uma certa adaptação para se chegar num novo resultado, a ferramenta permite que isso seja feito de forma rápida, ou seja, é um cartão que eu vou adicionar, é um cartão que eu vou retirar, é uma coluna que eu vou acrescentar, outra que eu vou modificar. Então, a ferramenta ela é muito simples de utilizar, como a gente viu, e isso permite essa flexibilidade e essa adaptação. E também priorização e transparência, ou seja, todo mundo vai ter acesso a essa informação. Em geral, os quadros Kanban são posicionados em uma área onde todos vão ter acesso à informação. Então, ali, trata de uma informação transparente, onde todos, desde o nível operacional ao nível estratégico, dentro do organograma da empresa, têm acesso à mesma informação. E cada um vai interpretar essa informação da maneira como deve ser interpretada e direcionar as suas ações, cada um em seu nível, de certa forma, dando fluxo ao trabalho da empresa. Beleza? E visto esses benefícios, agora nós vamos conhecer algumas empresas que aplicaram a metodologia do Kanban e tiveram resultados satisfatórios. A primeira deles é claro, a Toyota, onde surgiu a metodologia. O Kanban teve origem na Toyota e o método é usado para controlar o fluxo de materiais e produtos em toda a linha de produção da empresa, da montadora. Dessa forma, garantindo que os itens sejam reabastecidos apenas quando necessário, seguindo o princípio do just in time, que antigamente era o sistema Toyota de produção. Esse sistema permitiu à Toyota minimizar o estoque, então isso é importante deixar claro, que não quer dizer que o estoque é zero, o estoque mínimo para as suas operações, reduzir o tempo de espera e aumentar a eficiência da produção. Então a gente viu lá atrás, o Kanban, em um primeiro momento, lá naquele período pós-guerra, ele foi utilizado para definir o fluxo de produção dos veículos, bem como controlar o estoque de matéria-prima e de veículos da empresa. A Microsoft, o Kanban é uma metodologia ágil e a Microsoft, por ser uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento de software, utiliza bastante essa ferramenta. A equipe de desenvolvimento de software da Microsoft utilizou o Kanban para gerenciar o desenvolvimento do Visual Studio Code, que no campo da tecnologia é um código-fonte para multiplataforma, ou seja, eu acredito, eu que não sou um especialista na área aí de tecnologia e dessa área de software, eu entendo que é uma plataforma que auxilia na criação de softwares. Eles adotaram o Kanban para visualizar o progresso das tarefas, identificar os gargalos e melhorar a colaboração entre os membros da equipe. Isso resultou em um processo de desenvolvimento mais ágil e na entrega mais rápida de novos recursos e atualizações. Então, em metodologias ágeis, onde a gente precisa de um resultado rápido, o Kanban é extremamente eficaz. Zara. Então, a gente falou de uma montadora de veículos, uma empresa de tecnologia, agora nós vamos para a empresa da indústria da moda. A Zara é uma empresa de moda espanhola e utiliza o Kanban em suas operações de produção e logística. Então, ela utiliza em dois aspectos, duas operações da empresa, a parte de produção das roupas e na parte de distribuição. Dessa maneira, a empresa utiliza a metodologia para controlar o fluxo de materiais e produtos em suas fábricas e armazéns, garantindo que os itens certos estejam disponíveis no momento certo, seja para produzir, seja para abastecer as lojas. Isso permitiu à Zara reduzir os tempos de espera, minimizar o estoque e responder rapidamente às mudanças da demanda do mercado. E a gente sabe que em indústria da moda, a moda muda em uma velocidade muito rápida, então a empresa tem que se adaptar a essa, vamos dizer assim, a essa condição dessa indústria, desse mercado, para que ela possa continuar aí à frente da concorrência.
e também no Hospital Albert Einstein. O Hospital Albert Einstein é um dos principais e maiores hospitais aqui do Brasil, localizado no estado de São Paulo, e o Hospital Albert Einstein implementou o Kanban em seus processos de atendimento ao paciente para melhorar a eficiência e a qualidade do serviço de saúde. Como que ele aplicou o Kanban na área da saúde? Sendo assim, a metodologia atua no controle do fluxo de pacientes em diferentes áreas, como triagem, consulta, exame e internação. Ou seja, o paciente chegou ao hospital, então ele vai seguir uma sequência de etapas para definir onde ele vai de acordo com a sua situação. Dessa maneira, isso ajudou o hospital a reduzir os tempos de espera, algo que é extremamente importante no hospital, pois quem chega no hospital geralmente quer um atendimento mais ágil e eficaz, direcionado para o seu problema. E dessa forma ele melhorou a comunicação entre os profissionais e proporcionou uma melhor experiência para os pacientes, que é o mais importante se tratando de uma área da saúde. Então, agora que a gente já tratou todo esse objeto de estudo, que é o Kanban, vamos exercitar esse conhecimento adquirido em questões que foram aplicadas em vestibulares ou concursos. O primeiro deles, da banca da Fundação Getúlio Vargas, diz: diversas empresas têm adotado o Kanban como ferramenta de aumento do fluxo e da produtividade no desenvolvimento do software. Então, aqui ele foi mais específico. Considerando que essa tecnologia requer adesão e algumas práticas fundamentais, avalie as afirmativas a seguir se são verdadeiras ou falsas. Os quadros Kanban incorporam o princípio da visualização do trabalho, que se baseia na exibição de cartões que correspondem a itens da lista de pendências do produto. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. O Kanban é a visualização de cartões que correspondem aos itens pendentes do produto. Não necessariamente pendentes, mas que eles vão estar dispostos ali na coluna. Pode ser itens que está a fazer, andamento ou concluídos, mas é uma afirmação verdadeira. Empregando o modelo de pull, a equipe puxa para seu fluxo de trabalho as pendências da lista conforme a sua capacidade, se torna disponível. Isso aqui, basicamente, é vamos dizer assim, uma variável posicionada dentro do Kanban que indica que, vamos imaginar que a gente tem aqui equipe A, equipe B, e aqui nós temos as atividades que foram concluídas e aqui as que está para a fazer. Vou colocar aqui, fazer, concluir. O Kanban tem a questão da priorização, ou seja, vamos imaginar que cada equipe só pode realizar 2 atividades. E essas 2 atividades, cada equipe já está realizando essas 2 atividades. E aqui tem essa questão do pull, que é puxar novas atividades, ou seja, à medida que eles concluem as atividades, eles podem puxar outras atividades. Eles devem puxar outras atividades à medida que eles vão tendo essa capacidade. Basicamente é só um nome para que como deve ser feito esse fluxo. Então, também é uma alternativa verdadeira. A imposição de limite para o número de tarefas que um time possui atualmente corresponde ao WIP, que é o Work in Progress. A gente aprendeu isso. E traz o benefício de aumentar o foco e, ao mesmo tempo, reduzir a mudança de contexto. Também é uma alternativa verdadeira. Então, dentre as alternativas aqui que a gente tem que marcar, a alternativa é a alternativa correta para essa questão. Próxima questão da Fundatec. Qual dos métodos de gestão de estoque abaixo tem como princípio utilizar primeiro os materiais ou insumos mais antigos, visando a redução de desperdício e perdas por vencimento da validade? Quando a gente lê essa questão e a gente conhece o significado de Kanban, a gente tende a imaginar que as primeiras atividades, aqui no caso do estoque, que chegou, devem seguir o fluxo primeiro do que as atividades ou o estoque que chegou depois. Mas nesse caso, essa questão, ela aparece aqui a palavra Kanban, mas não é isso que é o conceito de Kanban.
Aqui nesse caso específico, está falando do método de gestão de estoque do FIFO, que é o First In, First Out. No português, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, a alternativa correta seria a alternativa A. Mas é interessante a gente conhecer esses conceitos para saber que ele não é a resposta correta, pois isso aí poderia, caso a gente não conhecesse, direcionar para uma resposta errada. A última questão da nossa aula, da CESP-SEBRASP, para fazer funcionar a filosofia da eliminação completa de todo e qualquer desperdício, existe uma ferramenta cujo nome tem origem japonesa e significa aprimoramento, mas a sua ideia original é americana. Seu uso indica o aprimoramento contínuo e originou-se de treinamentos em administração da qualidade. Assinale a opção que corresponde a essa ferramenta. Então, hoje a gente falou sobre Kanban. E o Kanban, nós falamos em melhoria contínua. E o Kanban tem origem do Japão. Então, quando a gente lê um enunciado desse, naturalmente a gente pode tender a querer marcar o Kanban. Mas a alternativa correta é o Kaizen, que ele é diretamente relacionado ao aprimoramento contínuo ou melhoria contínua. O Kanban promove a melhoria contínua, mas não é o seu principal objetivo. Seu objetivo é controle do fluxo de um processo, controle do fluxo de um projeto. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Lembrando que tanto o FIFO, PEPS, a gente tem um artigo, tem uma aula relacionada a isso, está aqui no nosso canal. Peço para que você assista e tenha esse conhecimento, assim como o Kaizen, que é a melhoria contínua. Nós também temos uma aula aqui no nosso canal. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também. Então, é muito importante a gente conhecer esses conceitos e saber diferenciá-los, ok? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para abordar na aula de hoje. Peço que, se esse conteúdo fez algum sentido para você, era o que você estava procurando, deixe aqui o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal e, é claro, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que possa ter interesse. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica, alguma sugestão, deixe aqui o seu comentário para que a gente possa conversar melhor. Beleza? Um abraço e até a próxima.